felicidade estar aqui mais uma vez com vocês da Casa do Caminho, nesse culto virtual. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema muito belo, inspirador, que espero estar digna para abordar. Um tema tão elevado que é uma proposta evolutiva de todos nós, porque o amor é uma escada de ascensão que a gente sobe degrau a degrau, tal qual um exercício físico que requer força, condicionamento físico, né? E a gente precisa ir progredindo nos exercícios, para e passo, respeitando os limites do nosso corpo, respeitando o nosso próprio desenvolvimento. O amor assim também se dá. Mas assim como os músculos não crescem, né, e o nosso condicionamento não se dá sem o esforço, com o amor ocorre algo análogo. Ou seja, nós só aprendemos a amar amando. E quando nós pensamos na psicosfera terrestre e na transformação que estamos sendo convocados a empreender nessa transição planetária, nós estamos contando com a colaboração individual para que coletivamente realmente possamos fazer a diferença. Por isso que cada oferta de amor que nós possamos fazer, de respeito, de tolerância, de esquecimento das ofensas, como nessa mensagem inicial que Nilson colocou, da veneranda Joana de Ângeles, de não planejar o revide quando ofendidos, são importantes e muito relevantes para que o amor como um todo, de fato, possa transformar a paisagem da Terra. Seremos os instrumentos disso. Então, eu quero agradecer ao convite merecido da casa, parabenizar a todos os voluntários, a equipe espiritual que assiste aos trabalhos, a todos os funcionários e a nós, né, que somos participantes, frequentadores, por esses 20 anos, né, que se completem mais 20 anos e mais 20 anos de amor e caridade. Isso transforma a paisagem da Terra. E as nossas reflexões hoje para esse tema estão baseadas num livro belíssimo, que recomendo a todos que, se não conhecem, leiam, compulsem, Libertação pelo Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então, para começar as nossas reflexões, para que a gente possa se inspirar com uma bela história, eu vou começar contando um drama que, na verdade, é um grande caso de amor profundo que o espírito André Luiz nos narra numa das obras mais conhecidas da sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é a obra Libertação. Em geral, nós conhecemos essa obra por conta da dor e do sofrimento de Margarida, uma jovem senhora casada que é obsidiada de um modo bastante pertinaz, perverso e de subjugação, amando de alguém que, não obstante as oportunidades iluminativas, cerrou deliberadamente os seus olhos e os seus ouvidos aos chamados do Cristo. Então, a gente geralmente conhece por conta desse quadro lamentável, mas hoje o tom que eu vou dar aqui nessa história é como se fosse a história de por que esse algoz transformou-se num algoz. Ele havia se tornado o príncipe das trevas. Nos seus gestos de crueldade e perversidade, ele se utilizava da hipnose para alargar os sofrimentos daqueles que eram criminosos, porque haviam sido pegos por sua inteligência, sua perspicácia inclinada ao mal. Mas, no fundo, ele, esse rei perverso, mantinha uma dor cristalizada no seu espírito, igualmente oprimido e inconformado. Nele não havia a maldade deliberada, mas a eclosão de uma revolta doentia e infeliz.
E com base nisso, ele passou a prejudicar e torturar aos outros, mas sobretudo a si mesmo. Isso se dá porque o pensamento, aqui no mundo material ou no mundo espiritual, é sempre uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E todas as vezes que nós nos entregamos a uma reação, armados de ódio e desarmonia, pactuamos com a violência e centralizamos a nossa inteligência no mal. Ele que era uma alma transviada do trilho divino, representava o terror que o orgulho ferido e a vaidade egoísta podem ocasionar a um ser. Tornou-se um sacerdote das sombras. Havia se tornado juiz de pobres almas humanas, como nós também somos, necessitadas de amparo e socorro. E ele se fazia acompanhar de comparsas igualmente envenenados mentalmente, que se colocavam numa condição de inimigos da luz. Este era Gregório. Como todos nós, ele conservava, não obstante tanta maldade, um afeto muito querido nessa memória espiritual de muito tempo, daquela que ele considerava a sua mãe, e que de fato houvera sido em muitas reencarnações, de nome Matilde. Matilde, num polo diametralmente oposto, era uma emissária da luz divina, espírito abnegado, quase uma santa, que havia evoluído moralmente ao longo dos tempos e, de longe, buscava ajudar Gregório, que tinha por filho querido ao seu coração. É interessante esses dramas do amor. Não obstante nós amarmos profundamente um ser, não podemos impedir que ele tenha as experiências necessárias ao seu processo evolutivo. O livre-arbítrio, mesmo mal conduzido, vai gerando uma série de repercussões e consequências que orbitam em derredor dos nossos passos. E por mais que os nossos afetos que estejam em melhor condição espiritual possam rogar por nós, interceder por nós, é importante que nós possamos nos responsabilizar pelas consequências daquilo que fazemos. Matilde fez essa rogativa silenciosa e anônima. Gregório não conseguia mais percebê-la, porque chafurdado nessas sombras da erraticidade, havia quase que esquecido desse amor que o fazia de novo aquele menino sensível e de braços abertos para a sua mãe. Matilde precisou esperar centenas de anos para a sua reabilitação, a fim de que ele cansasse de sofrer e de fazer sofrer, para, enfim, humildemente, arrepender-se e voltar-se para a luz. E é interessante a gente pensar sobre isso. Por vezes nós ficamos impacientes com processos cotidianos da nossa vida atual que duram alguns meses ou poucos anos. Por vezes ansiamos a resposta das plantações de afeto, das semeaduras que nós fazemos no coração também dos nossos filhos, querendo que eles reconheçam todo o nosso amor e toda a dedicação que cultivamos em relação à sua educação. Será que seríamos capazes de esperar centenas de anos pela reabilitação de um filho que houvera se transviado do caminho do bem? Então, no seu apelo maternal, Matilde vai recordando as mais doces lembranças, quando eles viveram juntos, que eram fiéis ao Cristo, prometendo trabalharem juntos pela purificação dos santuários de Deus na terra. Mas Gregório, afogado nesses ideais perniciosos, em que, engolfado pela sede da posse, pelo materialismo mundano exacerbado, acabou perdendo a visão dos horizontes divinos em prol da extensão desse império dos próprios caprichos.
incensou a grandeza dos poderosos do mundo em diversas reencarnações, sempre vindo em condições de poder e riqueza e sempre malogrando as oportunidades em desfavor aos humildes, por supor que no céu, além da morte, ele também poderia fazer dessa configuração uma cópia dos tribunais e cortes terrenos em que a sua astúcia e a sua inteligência sempre o fazia vencer e ganhar. Tremendos desenganos, como podemos observar, surpreenderam-no ao despertar na verdadeira vida. Mas ao invés de se arrepender, ele decidiu deliberadamente permanecer no ódio e na revolta. Mas nada dura para sempre. Matilde, depois de múltiplas intercessões e excursões de auxílio às suas vítimas, às vítimas do seu filho, depois de ter mergulhado nas densas sombras da carne por bastas vezes para tentar reencaminhá-lo e salvá-lo, agora, numa reunião do mundo espiritual, fazia-se materializada, serena e humilde, imponente e bela, diante dos olhos incompreensivos de Gregório, trajando uma túnica alva e luminescente, oferecendo como arma o amor com que sempre o amou. Gregório, rendido aos seus pés, contempla a beleza suave e sublime da sua matrona, e banhado em lágrimas, sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, sente também o choque entre a luz e a treva passou a não resistir mais. É por isso, meus amigos, que de fato, só o amor pode transformar a paisagem da Terra e dos outros mundos. Esse amor perseverante, esse amor benfazejo, esse amor que não se cansa nunca, porque sempre encontra uma nova esperança para confiar e porfiar e ir mais adiante, é um amor que promana das fontes divinas do próprio Pai. É um amor imbatível, tal qual o Cristo nos ensina, quando vem à Terra, como Filho unigênito de Deus, oferecendo-se em holocausto, convivendo conosco, pobres criaturas humanas, para nos ensinar valores imperecíveis, como a mansuetude, a humildade, a pacificidade, o perdão, a tolerância e o respeito. E então, com base no que o Espírito Joana de Ângeles nos aponta na obra Libertação pelo Amor, nós vemos o quanto o processo de evolução do ser tem sido penoso. De automatismos primeiros, passamos aos instintos mais básicos, até alcançar a dádiva, a conquista do ser humano pela inteligência e a razão, e também a intuição. Hoje, nós já dispomos de recursos internos, recursos psíquicos, para enfrentar os desafios que precisamos empreender. Mas muitas vezes o que ocorre é que subestimamos a nossa capacidade ou nos negamos a enfrentar. É inquestionável o progresso científico e tecnológico do século XXI. O surgimento e ampliação de terapias psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas, muito nobres e respeitáveis. E hoje nós dispomos de um valioso arsenal de recursos para enfrentar o sofrimento, as provas da vida, de um modo mais resignado e corajoso. No entanto, a paisagem humana prossegue, assinalada de dores excruciantes, que se convertem em espetáculo de agonia prolongada. O entrechoque das placas tectônicas no fundo do mar, provocando tsunamis que provocam a destruição generalizada, tempestades, vulcões em erupção, tufões, incêndios ceifando milhares e milhões de vidas abruptamente. Alterações sutis, vista por instrumentos delicadíssimos no campo magnético terrestre, no aquecimento do planeta, no seu equilíbrio, produzindo efeitos ambientais afligentes que alteram o volume dos mares e oceanos, que alteram o equilíbrio da vida marinha. Flagelos
que podem ser previsíveis por instrumentos e equipamentos muito sofisticados, mas que não impedem a força da mãe natureza de estender-se sobre tudo. Fenômenos que pela doutrina nós compreendemos, são necessários e previstos para o processo de transformação terrestre, conforme a lei de destruição. E não apenas ocorrem no seio da terra, mas no seio da própria criatura humana, que também despontam crimes, violências, dores morais que semeiam sofrimento e pesar na humanidade. Os maiores pensadores da humanidade se unem para tentar explicar os dramas humanos e propõem soluções muito respeitáveis para o enfrentamento desses dramas. São sociólogos, filósofos, psicólogos, teólogos, não obstante todas as reflexões, sem diminuir consideravelmente o horror que nos assola. São guerras intestinas, rebeliões, revoltas, epidemias, pandemias, destruições que alastram ansiedade e medo. O que esquecemos de observar? Onde está o amor? Jesus, anotado pelo evangelista Mateus, capítulo 24, no seu sermão escatológico, já houvera advertido sobre as guerras e rumores de guerras, as famílias umas contra as outras, pai contra mãe, filho contra pai, mas que ainda não seria o fim. O nosso insigne codificador, Allan Kardec, na obra Gênese, capítulo 28, são chegados os tempos, nos sinais dos tempos, item 7, vai advertir. A mudança como a que se está elaborando não pode se realizar sem comoções. Há, inevitavelmente, lutas de ideias, e desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e seja reestabelecido o equilíbrio. E é dessa luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Esses foram consequência do estado de formação da Terra e, eventualmente, ainda ocorrem. Mas hoje, as mais relevantes não são mais as das entranhas do planeta, mas as da humanidade. Os conflitos externos, a atualidade das guerras, combate com ou sem armas, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos, guerras intestinas dentro dos países, guerras civis, pelo tráfico de drogas, pela luta entre facções e milícias, guerras invisíveis, pelos vírus, pelos ataques hackers, pelo terrorismo, guerras em redes sociais, a batalha por visibilidade, guerras de opinião, na polarização ideológica, sobretudo no âmbito político. O ódio que gera mais ódio, só podendo ser vencido pelo amor. E dentro do seio de cada criatura humana, fatores de perturbação, quase sempre incutidos pela cultura contemporânea da sociedade atual. As predisposições psíquicas individuais que fazem também eclodir esses conflitos, a falta de iniciativa, a inibição e o medo, a insegurança pessoal, a hostilidade social, a competitividade da sobrevivência humana, os conflitos autopunitivos da consciência de culpa, a fragmentação da autoestima, a compulsão autoexterminadora no álcool, no jogo, no sexo, nas drogas lícitas e ilícitas, na alimentação, o suicídio indireto, o desinteresse pela existência, o vazio existencial, a ausência de objetivos para lutar, as atitudes pessimistas. Por onde quer que nós formos, vemos rastros de desilusão, extravagância, violência e falta de sentido. Conflitos que assomam e se multiplicam com suas consequências funestas. E depois dessas observações da realidade instaurada no nosso mundo, nós nos perguntamos: onde o amor?
Uma terrível força parece arrastar as almas humanas que se entregam sem resistência, inermes, arrasadas aos mais elevados valores da dignidade humana. Mas só o esquecido amor é capaz de edificar, construir, reparar e soerguer. E como a nossa realidade poderia ser diferente? Como nós poderíamos agora estar vivendo noutro clima psíquico se o amor de fato fosse vivenciado na condição de roteiro de felicidade geral? O amor dispõe de valiosos recursos para o enfrentamento dos desafios pessoais. É de constituição sublime, e todos aqueles que se empenham em cultivá-lo se libertam. Todos aqueles que o ignoram se escravizam. E hoje o que nós mais observamos é uma grande multiplicação desses agentes escravocratas. É interessante que eu lia uma mensagem, né, de um dos pensadores mais em moda, digamos assim, na atualidade, historiador, Leandro Carnal, e ele falava algo extraordinário. Os escritos bíblicos permanecem vivos, valendo as suas reflexões imutáveis e ainda hoje gerando uma série de raciocínios descendentes deles, ou seja, ainda hoje dão frutos, passados milhares de anos. Será que a nossa ânsia de postar em redes sociais e de produzir conteúdo tem o mesmo grau de qualidade? Será que essa mensagem que nós propagamos hoje, aquilo que nós compartilhamos, continuará vivo pelos próximos 5 anos, 50 anos, 500 anos, 5.000 anos? É interessante a gente pensar nessa reflexão, né? Porque mesmo sendo imperfeitos, nós funcionamos como intermediários dessa mensagem divina. E o amor é uma das mais belas expressões e mensagens divinas de que nós possamos ser representantes vivos da sua execução e da sua prática. E será que aquilo que se reflete no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, está mais condizente e afinado com essa lei de amor ou mais distante disso? Porque só o amor vivifica e consegue persistir, não obstante a passagem do tempo. Distraídos, por vezes teimosos e também orgulhosos, nós ignoramos essas graves advertências e acabamos confundindo os nossos sentidos nos vapores das ilusões, fugindo de compromissos evolutivos. Como Gregório, quem poderá bater no peito e dizer que num passado não muito distante foi completamente diferente da sua realidade espiritual? Emmanuel tem uma frase muito tocante, profunda, de alerta, que é dizer que todos nós somos criminosos que ainda não fomos descobertos. E isso não é razão para nos deixar insulados ou paralisados no sentimento de culpa, mas que nós possamos arregaçar as mangas e, de fato, aproveitar toda e qualquer oportunidade agora para vivenciar esse amor esquecido de antes. Muitas vezes buscando aplacar uma angústia, lidar com o sofrimento de um modo não muito producente, buscamos no prazer decepcionante a qualquer preço, um alívio. Não obstante o desvario, a loucura, os desígnios celestes continuam cumpridos desde sempre e para sempre, eles que são insondáveis. Então é por isso que a dor sempre nos visita devagarinho, sempre nos pega na situação em que nós menos esperamos. E durante esse momento de aprendizado, de reflexão, como que agora nós estamos tendo a oportunidade, temos a chance de desenvolver recursos psíquicos de enfrentamento para essas grandes dores, para as grandes provas. É por isso
que só o amor pode transformar a paisagem da Terra. Porque o amor vai transformando a paisagem íntima no coração de cada criatura, para que cada uma possa ser representante dessa grande mensageira divina que é o amor. Quando passamos pela hora do testemunho, seja através de uma cena de ingratidão, de uma traição, de uma grande desilusão que nós tenhamos com um afeto querido, com uma enfermidade dolorosa, com a separação temporária de um afeto querido através da morte, sentimos o peso da provação iluminativa sobre os nossos ombros que quase sempre consideramos fracos e feridos. As alegrias, as expectativas de paz, como que se desvanecem, como nuvens que se desfazem e se refazem no céu. E por mais que nós, cristãos espíritas, tenhamos fé e tentemos alimentá-la à base do nosso esforço, nós muitas vezes nos imbuímos de prosseguir com perseverança, mas ao caminharmos, resolutos por vezes, nos defrontando com o solo sediço abaixo dos nossos pés. É como se tivéssemos força, mas na prática chega um momento em que essa força parece nos faltar. Vozes perversas, amigas e inimigas, ao derredor de nós, muitas vezes nos apunhalam, seja em reminiscências infelizes do passado que retornam, sejam na forma de culpas que ainda trazemos, nos desmoralizando, tentando silenciar a nossa voz e colocar em dúvida as nossas melhores intenções, nos apressando, nos precipitando em aflições pungentes. Porém, o amor nos ensina a esperançar, o que implica dizer, não desanimar perante as circunstâncias, recomeçar o trabalho sempre que nós tivermos uma dificuldade posta. Por quê? Pela certeza de que Cristo é conosco. Se a Ele, a quem buscamos amar e servir, retalharam, pregaram um madeiro infamante, foram sarcásticos, cuspiram-lhe no rosto, foram perversos, o que não farão conosco? Pobres criaturas humanas. Daí a ideia de pensarmos sempre que o mal é do ofensor, que permanece com ele, não obstante o ofendido tenha sido ferido, mas assim nós podemos permanecer em paz. E para nós, não é nenhuma surpresa que nós precisaremos testemunhar. É compreensível até que soframos pela elevação da mensagem que nós abraçamos, pela recapitulação dos antigos equívocos, e para tanto, nós dispomos do conhecimento evangélico espírita, justamente para não sucumbirmos, não nos amargurarmos e não nos ressentirmos, o que nos deixaria paralisados e estagnados, ao contrário de avançar. Não foi um estranho, não foi um inimigo do mestre que o traiu e o feriu, que o negou. Foram corações bem próximos, que beberam inclusive das fontes do seu amor e dos seus ensinamentos. Aqueles que conviveram com ele eram criaturas frágeis, como nós também somos, que não dispunham, à época, de reservas morais para o enfrentamento, e que depois, a exemplo de Pedro, transformou-se na pedra angular da casa do caminho, que inspira inclusive o nome dessa casa, mostrando-se aquele espírito generoso, maduro, humilde, sincero, que abrigou os filhos do Calvário, como ele mesmo costumava chamar, que foram surgindo pela necessidade, batendo as suas portas. Como ele, nós também temos o Cristo, e isso nos basta. O mundo físico é sinônimo também de ilusão, de sonhos, de incertezas. Renascidos no berço terreno, nós estamos perante uma oportunidade imperdível de colaborar e trabalhar pelo nosso próprio processo evolutivo. Mas a gente não pode desmerecer que aqui nós temos muitas distrações que podem nos fazer desviar o foco da nossa meta principal,
como dizia o apóstolo Paulo, crescer para Deus. Cada um de nós temos o nosso próprio programa individual de evolução, em razão das conquistas, dos prejuízos anteriores que nos assinala essa trajetória terrestre. E alguns, mesmo espíritas, ainda nos encontramos vinculados a interesses imediatistas de prazer, de fama, de poder, porque o materialismo está em tudo, está imiscuído, introjetado com sutis ardis nas tarefas mais nobres, mesmo nos trabalhos de virtude, como por vezes são esses que nos dedicamos. Por isso a lição da vigilância. Nós ainda não somos puros, né, incapazes de nos comportar em situações contaminadoras. Por isso nós oramos no Pai Nosso, que o Pai livre-nos de cair na tentação, porque as tentações existem e são necessárias para que a gente aprenda a lição e avance com mais força e coragem. Por vezes, não estamos suficientemente dispostos a renunciar a tudo isso que nos fascina. Vários de nós, ainda vinculados às paixões dissolventes, em que por vezes nos comprazemos, invejamos aqueles que sobem no alto posto do poder terreno, que o tempo vem e desfaz e desmancha tudo. É como Jesus falava, olhando para o templo de Jerusalém, que não restaria pedra sobre pedra, né? Mas que a sua palavra permaneceria viva sempre. E por vezes nós guardamos mágoa desses nossos irmãos de luta, trabalhadores dedicados, que à base da renúncia e abnegação conquistam esses postos e são reconhecidamente dignos pela sua competência, pelo seu sacrifício, enquanto nos entregamos a sistemáticas campanhas de desmoralização das existências. Talvez muitos de nós também fomos alvo de termos recebido a ingratidão de laços afetivos. Provamos da solidão, do silêncio que nos fora imposto por circunstâncias penosas. Mas em todas essas circunstâncias afligentes, sempre houve uma lição que por vezes não estávamos preparados para aprender, que é manter a nossa inteireza moral, superando-nos a nós mesmos nas provas mais difíceis. Joana de Ângeles, nessa obra, nos diz: o teu vínculo é com Jesus e não com as pessoas. Tudo quanto te fizerem, certamente não te afetará, se porfiares, porque ele te defende de todo mal, que não esteja estabelecido pela lei de causa e efeito. Portanto, que nunca temamos, nem nos afadiguemos em defesas injustificadas e desnecessárias. Por vezes o amor é muito difícil. Amar de verdade dói profundamente. E é importante a gente desmistificar isso, né? Esse amor mais romântico, porque é justamente esse amor nascido na renúncia de nós mesmos que é o amor nobilitante e edificante de que nos fala o Evangelho. E quando nós pensamos nessa nossa relação com Cristo, a gente percebe que o amor atravessa a noção de, para amar, ter ou não afinidade com tal criatura. Porque como a paternidade divina é uma realidade, e somos todos irmãos em fraternidade, eu posso decidir amar. E aí eu passo a utilizar a minha inteligência em prol da construção de emoções mais elevadas. Decidir amar, não obstante não sentir um apelo íntimo no meu coração de ter vontade de amar. Porque, por vezes, é nesse momento que aquele a quem nós endereçamos nosso amor mais precisa dele. Por mais que isso nos doa, nos dilacere, nos quebre por dentro. Não podemos nos entregar ao desânimo, mas manter sempre essa boa vontade, essa alegria de viver e de servir, o interesse de concluir o trabalho começado. E sempre que sentimos escassearem as nossas energias, precisamos nos refazer na oração, mergulhando
nesse grande oceano de vibrações salutares. Precisamos buscar meditar na transitoriedade dos fenômenos do mundo material, remontando sempre as causas eternas, constatando que não valerá desperdiçar o nosso tempo em questões pequenas. Não podemos esquecer de respirar o oxigênio da caridade, ajudando a tantos quanto possamos, saindo assim desse asfixiante desânimo que por vezes ameaça tomar conta de nós. Como Joana de Ângeles nos diz, ama e auxilia em qualquer situação que se te apresente. Iniciar atividades é muito fácil, mantê-las é mais difícil, e concluí-las é o desafio que a reencarnação propõe a todos. Sob a inspiração de Jesus, persevera e crê nos resultados superiores dos investimentos da tua atual existência e conseguirás alcançar a meta. Desanimar, porém, nunca. E para terminar, meus amigos, e continuarmos sempre inspirados nesse infinito amor, pela certeza de que só o amor pode transformar a paisagem da Terra, vamos recorrer a uma das mais belas expressões de amor do Novo Testamento, o hino à caridade, pelo apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinha. Algo como se fosse sem propósito, sem objetivo, sem utilidade. Então é como se o apóstolo me dissesse: a maior utilidade do ser humano, aquilo que o caracteriza na sua humanidade real, é de fato o exercício do amor, não obstante o seu desenvolvimento intelectual. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. É interessante que é uma mensagem no Evangelho que diz isso. A caridade verdadeira é impossível sem fé, porque nesses momentos de caridade verdadeira, em que a minha afinidade e o meu interesse precisam ser sobrepujados em prol do bem que eu faço ao outro, só a fé consegue sustentar esse grande ato de abnegação. E ainda que distribuísse de toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Falando sobre a intenção e o ato. Muitas vezes o nosso ato tem por intenção interesse particularista, ainda que seja um ato de provocar estupefação, como entregar o próprio corpo a ser queimado. Mas os nossos gestos de amor, por mais simples que sejam, se eles forem movidos por uma intenção sincera, isso vale. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E aqui eu termino essa citação. O amor nunca falha. O amor nunca cansa. O amor nunca perde, porque o amor sempre dá. É bem verdade que essa espécie de amor a que o apóstolo se refere é a nossa meta. E é justamente vivendo o amor pequeno, o amor infantil, o amor que temporariamente estamos habilitados agora, que chegaremos nesse amor imbatível, que é a representação do amor mais sublime de todos. Que nós tenhamos fé, esperança, perseverança e, sobretudo, caridade nesses tempos que ora atravessamos. Muita paz a todos. Que Deus os abençoe.